Gente boa, as pessoas que somam com a nossa comunidade, com a cidade, com a cultura, com a educação. No caso, esse rapaz que eu vou conversar aqui falou, eu vim ano passado, mas passa tão rápido, né? A gente não lembra o mês, mas o professor Darcy novamente retoma aqui ao nosso programa, ele que vem todos os anos contar um pouquinho da sua experiência como professor, diretamente de Cascavel, ele que atua lá também como professor da FAG, e vem falar sobre a biologia nas salas de aula do cursinho do Colégio Águia, nas cidades aqui de Pato Branco e também Francisco Beltrão. E a gente sabe que a biologia constantemente está presente na nossa vida. Primeiramente, quero lhe desejar bom dia, né? Seja bem-vindo ao programa depois de um ano que passa muito rapidão. Passa. Você falava que quando você veio tinha o CTG aqui se apresentando? Tinha o Bertucci. Ah, os Bertucci, que tinham uma apresentação Isso. aqui. Tá ok o microfone do professor Darcy? Tá ok, bom, né? Inclusive, estou ganhando já um presente, já no começo da entrevista, do material. Aqui nós temos o que neste CD? Esse é uma enciclopédia de aulas. É uma enciclopédia de aula que os alunos têm acesso. A gente não vai mostrar porque está no sistema... Está em PowerPoint todas. É para então facilitar o estudo, né? Sim, mas assim, esse é o carinho e eu acho assim, a responsabilidade e o cuidado que ele tem com o conteúdo que é passado em sala de aula, os alunos têm acesso e podem ter em casa para estudar. O que nós temos nesse material? Ali tem a biologia de ASE, por exemplo, vamos pegar um assunto que saiu nos artigos científicos do ano passado, como a célula artificial. Tem uma aula sobre isso aí. Olha. O Brasil passa por um problema de Zika, chikungunya, Aedes aegypti, AIDS. Tem aula sobre esse assunto aí. Zoologia de minhoca, tem aula aí. Tudo que você pensar de biologia, são 233 aulas. Então, aqui é um pouco da sua trajetória, do teu conhecimento. São 20 anos de trabalho aí. A tua contribuição, o resgate de toda essa história, de tudo que você já estudou. E aí eu coloquei também aí nesse DVD, é um DVD, na verdade. E tem o meu livro, de Radicais Gregos e Latinos, a segunda edição de 2009. Você tem um livro? E eu tenho dois. Eu tenho uma segunda edição já. A gente podia trazer para mostrar. Indexado na Biblioteca Nacional. Que bom! É um livro que ensina para o aluno o que significam os termos científicos. Então facilita muito o estudo. As duas edições estão esgotadas, aí eu tenho ele em e-book agora. É mais chique, né? Muito mais e-book. Então, vamos falar um pouquinho de todo esse teu trabalho agora, no que consiste agora em ensinar nessa época que nós, como você falou esses termos, que a gente mais ouve, como as crianças dizem, mas não param de falar da Zika. Tem um outro nome muito falado agora, mas é na política, mais do que Zika vírus, né? Na realidade a nossa política está zicada, né? Está zicada. Então, assim, mas Zika vírus, dengue, chikungunya, tudo isso, os adolescentes estão interessados nesses assuntos? Margarete, está acontecendo uma coisa fantástica nesse país. A gente percebeu que a gente é enganado. Então já é uma coisa boa. Já tomou consciência disso? Já. Então agora eu creio que nas próximas eleições a gente vai escolher melhor. Isso é importante. Isso é a maturidade política do povo brasileiro. E na escola está acontecendo uma coisa assim, bem diferenciada. O aluno está vindo para a escola e como ele tem uma convivência tecnológica muito grande, ele tem acesso às informações, então ele vem previamente esclarecido. O que para nós é um novo desafio como professor. Por quê? Porque eu tenho que me atualizar. Correr atrás. Eu tenho que correr atrás para transformar aquilo que eu conheço cientificamente em algo que seja compreensível tecnologicamente, para que ele possa transformar isso numa informação lá dentro do seu celular e ele obter um conhecimento. Então, quem achava que o quadro de giz era coisa do passado, que a onda agora é andar blogado, se enganou. Porque eu posso, por exemplo, usar o quadro de giz e fazer um monte de esquemas e permitir que o aluno fotografe isso e ele tenha lá no grupo no grupo. Então, hoje de manhã eu tive 4 aulas com o terceirão. Uma revisão e um aprofundamento sobre síntese de proteínas, enzimas e etc. E até quero mandar um abraço para eles. Falar, não esqueça de mandar um abraço para nós. A galera que estava ligada aí. Vamos estar ligados aí na Margarete. Falei, então tá bom. Que bom. E daí eu passei no quadro os esquemas e falei, olha, fotografem.
e disponibilizem na rede, porque é conhecimento. E às vezes o colega de vocês que não pôde estar aqui, ele vai poder em casa usufruir dessa aula. Então, o Águia tem essa tendência. Eu estava comentando, inclusive, com alguns funcionários lá do Águia. O Águia foi a primeira escola do Paraná a ter projetor multimídia. Foi precursor, né? Porque precursor. Me lembro que foi importado dos Estados Unidos na época, e o Sidney, então, era o diretor, e ele teve que buscar lá em São Paulo essa tecnologia. Então a gente já saiu na frente. Mas o quadro de giz ele nunca deixou de existir e não vai deixar, porque ali a gente consegue expressar o nosso pensamento científico. O do professor. É a parte visual, né? E fora que o aluno compara com aquilo que ele entende, aquilo que você explica e aquilo que está no livro, e ele cria um conhecimento. Porque o grande segredo hoje do Águia é justamente isso, ter professores que criem conhecimentos. Porque a época do decoreba, né, de ficar repetindo, que eu chamo de repetição, porque não vale a pena, o cérebro não armazena, ele joga fora. Tanto que o aluno se matava estudando, quando chegava na hora da prova não lembrava nada. Porque os famosos brancos, né? A gente sabe que o cérebro e as informações elas são seletivas. Então você tem que dar o quê? Você tem que dar para o aluno a importância daquilo ser aprendido. E despertar nele esse aprendizado. A compreensão. Isso. Então, quando o Águia cria ali o júnior, o bilíngue, quando se cria isso, eu tenho certeza que de agora para frente os alunos que vão entrar no ensino médio e vão se preparar para um vestibular é de uma outra qualidade. E isso é uma revolução na educação do sudoeste do Paraná. É uma revolução. Por quê? Porque a gente está abandonando aquela ideia de que aquilo que tem escrito é o conteúdo que serve. E, na verdade, muitos de nós, quando saímos dos meios acadêmicos, percebemos que tudo aquilo que nós aprendemos uma vida inteira, nós nunca vamos usar. Então, o Águia vem com essa nova filosofia transformadora, de mostrar para o aluno aquilo que verdadeiramente tem importância e que constrói o caráter dele. O caráter do bom médico, o caráter do bom engenheiro, o caráter e a ética do bom político. A ética é fundamental nos dias de hoje. Porque hoje, infelizmente, a ética é uma palavra que está desaparecida do dicionário político brasileiro. Está fora de moda a ética. É verdade, saiu do modismo. Saiu. Não é tendência, como dizem na moda. Isso não é tendência não, hoje. Não é tendência a ética. Perfeito. E essa preparação toda, eu sei que existe todo um interesse, um foco agora para o Enem, por exemplo. Na sua matéria, como que você vai direcionando essa preparação para o Enem? Olha, as ciências... Que é novembro o Enem já, né? As ciências da natureza e suas tecnologias tornou o Enem uma espécie de uma prova para o aluno que faz com que ele consiga inserir vários conhecimentos numa única questão. Por exemplo, ele tem que saber química, física e biologia para responder uma reação enzimática dentro de uma célula. Então ele tem que conhecer química. A enzima é uma proteína, é um composto orgânico. Ele tem que conhecer a física disso, o quanto de calor perde numa reação, o quanto ganha, a economia, a entalpia e assim. Então, o que aconteceu? O Enem ele foi uma grande ideia do Brasil pelo fluxo, a grande quantidade de indivíduos que precisam da universidade. Sim. Então, o SISU ele abriu essa porta. É um maravilhoso projeto, talvez até as pessoas não enxerguem, foi um projeto de intelectuais do PT da época, hoje é tão combatido, mas hoje você tem o filho da empregada doméstica fazendo medicina, coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Então abriu um leque de oportunidades. E essa forma de testar o conhecimento, de interação, essa forma de testar esse conhecimento no aluno, fez com que a escola fizesse uma mudança radical, porque as matérias deixaram de ser racionais e cartesianas e passaram a ser holísticas. Houve uma novidade na escola. Mais abrangente, né? E o aluno agora está começando a entrar na escola entendendo isso. Então a gente chega no Enem e a gente tem batido aí recordes de pontuações no Enem. Tem caso de aluno nosso que fez aí 700, 800, 900 pontos, coisa fora do comum, né? Fora a redação. Então isso é bom para Pato Branco, isso é bom para o Sudoeste. Nós temos alunos hoje que fazem cursinho aqui em Pato Branco, o terceirão, que são de
Rio Verde, Santa Catarina, nós temos uma menina de Macapá fazendo cursinho aqui, justamente por causa dessa escola que é um destaque em nível de América Latina. Não, e esse conceito já extrapolou, né? Esse conceito do Águia já passou... Já passou as fronteiras. As fronteiras, justamente. Já passou as fronteiras. E essa é a credibilidade. Esse é o melhor reconhecimento, né, professor? Isso é um trabalho de um precursor chamado Irineu. Né? Ele é um precursor. Ele vai para os Estados Unidos buscar informações, ele vai para São Paulo, ele corre atrás, ele traz novidades. E ele tem transformado a Escola do Sudoeste num espelho para muitas escolas grandes do Brasil e que saem do exterior também. Prova disso, que a gente sempre fala aqui quando vem os professores das aprovações, né? Só agora, 16 alunos em medicina, agora no último ano, mais de 400 nos mais diversos cursos. E eu gostaria que você falasse o que isso representa para o ensino regional e as características deste aluno, por exemplo. Qual é a característica de um aluno que passa em medicina no primeiro vestibular, o aluno que passa em medicina, o que acontece? A primeira coisa que ele tem, que você deve ter percebido quando eles vieram aqui no programa. Sim, vieram todos aqui, praticamente a humildade. A humildade. A humildade. E é verdade. E eles têm duas coisas, humildade e persistência. O aluno que passa em medicina, se ele não tem essas duas características, é difícil ele passar. Porque ele não aceita a correção. Ele não aceita aí tirar uma dúvida. Ele acha que porque ele é um candidato de medicina, ele acha que ele não tem dúvidas. Ele sobe a cabeça, entendeu? E daí ele se sente arrogante até. E isso é uma falha que não leva ele para a universidade. Porque quando nós nos achamos detentores de todo o conhecimento, daí nós começamos a perceber que nós não temos conhecimento. Porque o fato de saber também é o fato de não saber. É uma lei da lógica aristotélica. Então, o que acontece? A gente procura, então, inserir no aluno, que é o nosso candidato em medicina aqui da região. Imagina, nós vamos ter mais de 16 médicos daqui. Bacana. Daqui, é da região aqui. Né? Eles virão para cá trabalhar. O que vai melhorar a qualidade da saúde de Pato Branco e região, vai melhorar um monte de coisas para nós. Porque nós vamos ter em quem recorrer e vamos encontrar ali uma pessoa que é nossa. Não é um médico de fora, é um que conhece a nossa realidade, a nossa família, o nosso vizinho. Para passar em medicina tem que ser craque em biologia? Tem que estudar, tem que ser craque. E biologia principalmente tem que ser Principalmente. bom? Principalmente na sua matéria. Principalmente. Bom, como o nosso tempo é super rapidinho, mas a gente adora conversar com o professor Darcy quando ele vem, eu gostaria que você deixasse, porque esse horário os pais assistem, os seus alunos que acabaram de ter aula agora, o privilégio de ter esse contato com o professor Darcy e absorver esses conhecimentos todos, uma mensagem sua, que sempre aquela palavrinha gostosa, assim, sabe, pra gente... Você que é pai... Já que você vem só uma vez por ano, como eu também, para aproveitar... Isso. Você que é pai e mãe, como eu também sou pai, e nós temos filhos, eu quero deixar uma mensagem que é o que mais preocupa hoje o país de uma maneira geral. Sim. O que é? A política e a corrupção a gente já sabe que tem, e a Polícia Federal e o Ministério Público vai resolver. Isso é problema deles. Sim. Não é meu problema o desvio da Petrobras. O meu problema, ele começa a eu não ser corrupto dentro da minha casa. Então, pai, não seja corrupto. Adote o seu filho ou a sua filha antes que um traficante adote. Passe a participar mais da vida do seu filho, vá jogar um futebol com ele, andar de bicicleta, saia mais, procure sentar com ele na frente de uma TV ou do seu computador e crie amizade, porque se você não for amigo do seu filho, o traficante vai ser. E aí não tem o que você fazer. Perfeito. Que nós estamos naquela ideologia de criar herdeiros, né? Os pais acham que precisam criar herdeiros, e quando é o contrário, você precisa criar um cidadão, um ser, né, completo, e não pensando somente nessa parte material, né, que é uma tendência hoje do mundo. Hoje a gente prepara os filhos para que eles sejam materialistas. E na verdade o material é uma consequência da competência que você vai dar para o seu filho. Olha, eu sei que você tem muitas aulas. Quantas aulas você tem pela frente hoje? Mais 8. Aqui, Beltrão? Eu tenho 4 aqui à tarde e 4 em Beltrão à noite. Então, sempre boas energias para você, que você tem Obrigado. De sobra, muito legal, uma pessoa super tranquila e consciente e muito focado. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, Maria. Venha sempre, muita saúde, muito pique para você. Isso.
E se alguém quiser conversar com a gente está no Águia toda quinta-feira, sexta. Os dias que você vem para cá, quinta e sexta? Às vezes a pessoa quer um conselho, quer bater um papo, quer trocar uma ideia. Podia ser psicólogo, filósofo, qualquer uma dessas carreiras. O professor Darcy ia se dar super bem. Obrigado. Parabéns pela tua competência. Muito obrigada pelo presente. Se eu não usufruir, tem os netos que vêm vindo por aí. Com certeza. Muitos vão adquirir.